Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é o Couto da Casa de Bruxa. Hoje começando mais um Ouça as Bruxas, certo? E hoje a gente tem nossa querida Harumi, que muita gente conhece, Harumi, mas fala um pouquinho de você, se apresenta. Então, boa noite para todos, para todas. Para quem não me conhece, meu nome é Harumi Zen, né? Eu sou formada em pedagogia, tenho várias formações na área terapêutica, então massoterapia, cromoterapia e em outras áreas terapêuticas também, de constelação familiar, de hipnose clínica, e estou nessa jornada aí há cerca de 20 e poucos anos. É isso. Tem bastante história aí nessa caminhada. Eu acho que o tempo não vai dar, amor. Vamos tentar aí reduzir para 3 dias. Então vamos lá, você falou aí 20 e poucos anos já trabalhando com um pouco de tudo. E a Casa de Bruxa, onde que entrou nisso? Como que você conheceu? Por que você entrou na Casa de Bruxa? Então vou começar um pouquinho da minha história, então lá atrás, para entender como eu cheguei na casa. Eu aos 7 anos, assim, mais ou menos, minha mãe já achava que eu era uma pessoa muito sensível, sensitiva, enfim, por algumas questões. O tempo passou, eu sempre fui muito doente quando pequena, tinha bronquite asmática, alérgica, emocional. Quando foi mais ou menos cerca dos meus 12 anos, mais ou menos, minha mãe começou a frequentar um lugar, um centro kardecista, e lá tinha cromoterapia, um tratamento de cromoterapia. E ela falou assim, minha mãe já tinha tentado de tudo, simpatia, várias coisas, fora os médicos, alopáticos, e nada melhorava a minha crise. E aí aconteceu, então assim, você não quer tentar? É uma coisa nova que tá chegando no Brasil, é natural e tal. E fui lá eu fazer o tratamento, né? A pessoa, o senhor, acho que ele nem vive mais hoje, porque ele já era bem senhor, ele tinha feito os estudos fora, tanto que o equipamento que ele trouxe, comprou lá fora, porque não existia aqui ainda. E foi assim, comecei o tratamento, fiz, e aí uma criança de 12 anos, muito curiosa, comecei a perguntar, porque eu ficava um bom tempo lá, tal. E ele, nossa, você tá interessada mesmo, né? E aí ele falou, se você quiser eu te ensino. E só que aí o compromisso é que depois que você aprender, você preste voluntariado aqui na casa por uns 3 meses, mesmo que você não seja frequentadora da filosofia da casa, mas fazer trabalho voluntário, pode ser? E eu, pode ser. Isso Então, era lá na Casa de Bruxa? Não? Nesse centro. Aí, então a minha primeira formação terapêutica foi mais ou menos aos 14 anos de idade, que foi a minha primeira formação foi em cromoterapia. Nisso, como eu fiquei boa da sinusite e da bronquite, eu comecei a me interessar mais por essas questões de terapias, de coisas mais naturais. E, como eu te expliquei, eu já tinha as questões de uma sensibilidade, diferente. E aí um dia, eu tinha uma vizinha também que tinha um pouco de conhecimento e tal, tudo. E aí um dia, o folheto da casa, porque a primeira casa de bruxa, a primeira unidade da casa de bruxa, era muito próximo da onde eu moro. Era tipo 3, 4 quadros mais ou menos. E aí apareceu um folheto, era um folheto inclusive que era bem simples pra época, 26 anos atrás. E aí a minha vizinha falou assim, vamos lá conhecer? E aí, no dia que ela me convidou eu não pude ir, ela foi lá, conheceu, ela falou, eu acho que você devia ir lá porque eu acho que você vai gostar. Enfim, fui na casa, a primeira vez, na verdade, quando saiu uma divulgação que eles estavam precisando de recepcionista, eles iam fazer seleção para recepcionista. Aí eu falei, vou fazer as duas coisas, Estava terminando o ensino médio e aí estava também à procura do primeiro emprego e queria conhecer a Casa de Bruxa.
quero fazer tudo de uma vez só. E foi aí o meu primeiro contato com a casa. Nessa primeira unidade da casa, eu frequentei mais a lojinha que existia já na casa. Então eu ia, comprava algumas coisas e tal. Um tempo depois, aí fui fazer faculdade e tal, tudo. Então a minha rotina mudou um pouco. Eu tinha interesse de fazer curso na casa, mas naquele momento eu não pude por causa da minha mudança de rotina. Pouco tempo depois, a casa teve uma outra unidade e aí eu consegui me organizar e fui fazer a formação em metafísica na Casa de Bruxa. Foi bem resumido. Bem resumido. Bem resumido. E esse foi o seu primeiro curso na casa de Foi metafísica? meu primeiro curso na Casa de Bruxa, foi a metafísica. Naquele momento, o curso, a minha turma, por exemplo, durou cerca de 2 anos a formação. Né? Foi uma das turmas mais longas que eu acho que a casa teve. Né? E aí depois, logicamente, foi sendo feitas adaptações, né, formatações, enfim. E aí hoje o tempo da formação ele também é extenso, mas é um pouco menos. Ah, legal. E aí, depois de fazer metafísica, entre outros cursos, você chegou a fazer o bruxaria natural, certo? É que o bruxaria natural... Chamava-se metafísica. Metafísica. Ah, verdade. Então, né? Não sei hoje em dia como que vem na certificação, mas naquela época, na certificação vinha metafísica, acho que da saúde, ou alguma coisa assim. Ah, sim, né? Hoje mas ele era divulgado como bruxaria natural, o nome em si de divulgação sempre foi bruxaria natural. Mas aí eu falo formação de metafísica porque é como que a gente usa até para o trabalho em si, então acho que é uma coisa que já está automática de mim falar que é metafísica. Até porque para as pessoas ser mais acessível para a informação das pessoas. Com certeza. Eu acho que é isso. E o que você aprendeu na metafísica, né, ou no bruxaria natural? Como que foi? Então, como eu já tinha contato com algumas coisas também nessa época do que eu te contei aí dessa minha idade dos 12 anos, então assim, eu sou batizada na Igreja Católica. Quando eu tinha mais ou menos essa idade de 10, 11 anos, eu fiz catecismo, estava para fazer a primeira comunhão e não bateu no meu coração. Conversei com a catequista, por sorte era uma catequista aberta para uma conversa. Ela disse assim, então eu indico para você não realizar a primeira comunhão, faltava dias. E aí foi quando ela falou assim, você tem que encontrar, né, onde o Deus está para você. E é difícil uma pessoa que segue uma religião específica dizer isso. E foi quando eu fui buscar conhecer várias religiões. Então assim, algumas eu fui praticante, outras eu só conheci. E aí eu tive então uma época que eu fui católica praticante mesmo, assim, né? Mesmo sendo novinha, 11 anos, eu ia. Não foi pressão familiar nem nada. Na verdade, a boa parte da minha família ser católica. E aí, nessa coisa de conhecer várias religiões e tal, então eu fui entendendo que eu não queria uma religião, né? Algo que fosse religião. Frequentei o budismo porque meu pai e a família praticamente do meu pai toda é budista. Frequentei o budismo e o budismo hoje ele é considerado aqui como uma religião, mas é uma filosofia de vida. E aí eu entendi que eu queria seguir na minha vida algo que fosse um estudo, mas por uma filosofia da minha vida. E aí a bruxaria natural, ela se encaixou nisso. Porque dentro da bruxaria, né, para as pessoas que não conhecem tanto sobre a linha da bruxaria, mas na bruxaria também existe linhas cerimonialistas, né, que é considerado mais como gênero uma religião. E a bruxaria natural é um lugar onde eu acho que é um pouco o inverso, né? Acolhe, você pode ter uma religião, né? Uma doutrina que você segue, mas isso não impede
você estudar e seguir os ensinamentos da bruxaria natural. Normalmente, quando segue uma outra linha de bruxaria, né, isso logicamente não estou generalizando, mas muitas pessoas que seguem algumas outras linhas que são mais cerimonialistas acabam seguindo só aquela e aí tem uma questão mesmo de seguir algumas deidades, celebrar só um panteão, uma egrégora de deidades, o que não acontece na bruxaria natural. A bruxaria natural, ela acaba sendo expansiva nisso, né? Que a gente tem essa liberdade de celebrar e de, logicamente, com sabedoria, com respeito, com discernimento, mas fazer as magias, as celebrações, né? E atuar na sua vida com as diversas egrégoras e panteões. Acho que essa é a grande diferença. Então, esse foi o teu maior aprendizado, ver que a bruxaria natural te dava essa liberdade, vamos dizer, né, de seguir o caminho que você queria. Sim, eu acho que é uma expansão de conhecimento. Eu gosto de conhecer tudo que eu puder, né? Não consigo conhecer tudo, mas tudo que eu puder. Sou uma pessoa relativamente para conhecimento, bastante curiosa. Nem sempre tudo que a gente aprende a gente coloca em prática, mas a prova disso, né, em relação à minha pessoa, é isso. Eu sou formada em várias coisas e eu atuo em várias coisas terapêuticas, assim, em várias áreas terapêuticas. Então, e novamente, né, sabendo fazer ali o uso paralelamente, quando é possível, com sabedoria, discernimento, mas eu acho que a expansão de conhecimento, da diversidade de conhecimento, ela já é a própria liberdade do ser. Perfeito. E é como você falou, né? Na bruxaria a gente aprende ali as magias, às vezes vinculadas a alguns deuses, normalmente vinculadas aos elementos. E como que você aplica essa magia no seu dia a dia? Olha, tem várias coisas que a gente faz no dia a dia para aplicar. Eu acho que a primeira coisa é você... Eu sei que parece clichê, mas eu acho que quando você vai exercitando, você acaba sendo grata pelas pequenas coisas. Eu acho que se você está disposta e se você está verdadeiramente, né, conectada, seja aquela religião, aquela doutrina ou aquela filosofia de vida, acho que todo dia é dia de você exercitar, ou seja, olhar para o que você está fazendo e aprender para fazer melhor. Então, por exemplo, assim, todos os dias, né, primeira coisa que eu faço quando eu acordo, nem que eu faço, né, tem meditação express e tem a meditação banda larga, né? Então assim, tem dia que eu acordo meio corrido e aí eu faço ali uma meditação de 5 minutos, 10 minutos, mais fácil. Que é o momento do quê? De eu preparar o meu ser, né? Pra vivenciar aquele dia. Lógico, mesmo fazendo, vai ter o dia ruim, vai ter o dia nublado, vai ter, gente. Isso é vida. Mas eu acho que você acaba encarando as coisas, olhando mais para soluções do que que a situação é um problema. Lógico que é um problema, mas aí tem gente que fica assim, é só problema. E aí o problema vai aumentando, né? E aí eu acho que quando a gente se depara com o problema, a gente começa a pensar assim, vamos tentar verificar que tem solução. Então eu acho que a grande prática da magia é trabalhar a sua essência. Eu acho que essa é a grande magia, né? Até mesmo na área que eu atuo, que eu chamo de despertar emocional, eu digo muito assim, eu acho que a gente tem que começar Pode ir. com as nossas limitações, mas também com as nossas potências e assumir que somos em essência. Porque o que faz a magia acontecer, seja qual escolha você fizer na sua vida, é a sua essência
que move aquilo. Então eu vou dar um exemplo. Ninguém me trata bem. Olha aí assim, então, meu amor, você está tratando bem as pessoas todos os dias, né? E novamente eu digo, tem o dia ruim, tem o dia ruim. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, na maioria dos seus dias, como você está agindo com a vida, o seu entorno, né? E a magia, às vezes, é isso. São as conexões, transformar coisas assim. A partir do momento que eu transformo a forma que eu trato o outro também transforma a forma que me trata. Isso é uma magia. Sim, a base da magia é a transformação. Então, né? Assim, a gente pensa que é só transmutar e transformar coisas, matéria, física, palpáveis, e nem sempre. Emoções, né? Sentimentos, ações. Eu acho que a magia do dia a dia que eu uso é a busca do autoconhecimento, todos os dias. E aí, foi como você falou antes também, né? Que toda magia às vezes tem vínculo com uma divindade. Tem algum deus ou uma deusa que você tem uma certa conexão ou não? Nenhuma. Eu tenho uma diversidade. Tem uma diversidade. Qual que você mais trabalha? Não, então. Vamos dizer. Tem uma diversidade, sério. Vamos lá. Então vamos lá. Porque assim, Fora Conin, qual deusa você citaria? Deus ou deus? Pra quem conhece meu trabalho, acho que tem mais clareza disso, mas pra quem não conhece, eu tipo assim, como eu faço muitas celebrações, né, inclusive aqui na casa, eu acabo me conectando com várias egrégoras e tal. Mas eu acho que a linha hinduísta, a linha do Oriente, né, uma linha, são deidades que eu acabo trabalhando um pouco mais. Então assim, eu acho que uma deidade que é muito presente pra mim, assim, é Ganesha, né? E não é por causa de que as pessoas acham que é diferente de dinheiro, e não é por causa disso. Porque Ganesha, na verdade, é muito além disso. E aí a última coisa que ele é dinheiro. Mãe Kuan-Yin, por causa que eu sou também filha de Mãe Kuan-Yin. Iemanjá, porque eu sou filha de Iemanjá, né? Até pelo signo e tal. E uma outra deidade que eu trabalho trabalho não, mas na verdade é uma energia que sempre eu estou fazendo algo para agradecer a proteção dela, que é Hecate, porque também devido ao meu mapa, ao meu signo, né? A nossa mãe, ela é Hecate, né? Então assim, mais em questão de trabalhar mesmo assim, frequentemente acho que é mais Ganesha e Mãe Kuan-Yin, acho que são os meus principais. Os principais, certo. Você, né, depois que você fez a metafísica, bruxaria natural, você fez a iniciação, certo? Sim. Pela bruxaria natural com a Terra. E faz mais ou menos quanto tempo que você fez isso? Vamos ver. Você lembra? Eu vou chutar aqui. Tá. Eu acho. Uns 23 anos. Uns 23 anos é recente, né? Super. Minha idade. Eu estava nascendo. Você estava nascendo e você estava se iniciando. Exatamente. E o que você aprendeu com isso? Com a iniciação? O que a iniciação mudou, vamos dizer, na sua vida? Eu acho que... Acho não, né? Com certeza. A iniciação, acho que fez eu selar a escolha que eu fiz. Então, como eu te disse há pouco, ao longo nesses 2 anos de estudo da metafísica, eu fui entendendo se era realmente isso que eu queria, né? Era me dedicar a algo que fosse uma filosofia de vida, isso também fazer parte da minha vida para eu fazer coisas em prol também a isso. E eu acho que quando eu me comprometi a fazer a iniciação, eu selei a minha escolha, né? Então eu acho que não é se comprometer com o que você estudou
mas esse comprometo que você vai usar aquilo de alguma forma na sua vida. Porque se você não praticar, é só um estudo. Se você não praticar, como a gente recebe um certificado, é só mais um Papel, né? Só mais um certificado. Eu tenho várias certificações em gestão, porque eu não acho que é isso que valida o que eu sei, o que eu já aprendi, o que eu já cursei. Porque, por exemplo, vamos pegar assim, no cromoterapia mesmo, eu acho que eu fiz uns 4 cursos. Na auriculoterapia, acho que eu fiz uns 6 cursos, né, com lugares diferentes. E foi assim que eu fui me aperfeiçoando. Massoterapia, a mesma coisa. Florais, a mesma coisa. Radiestesia. Então, assim, muito dos conhecimentos que eu tenho, eu fui. Eu não fiz em um lugar só e ali me bastou, né? Eu fui tentar assim, vou conhecer ali pra ver se tem alguma coisa que agrega, eu aprendo alguma coisa diferente, se é a mesma linha, entende? Então, por exemplo, né, o Reiki mesmo. Eu sou iniciada no Reiki Usui, no Reiki Xamânico e no Reiki Celta, entendeu? Então, não é o papel que faz eu aplicar o Reiki na pessoa, né? É o que eu sei. É o seu conhecimento adquirido, né? Com Então, experiências e tudo eu mais. acho que a não só com iniciação papel. não é um compromisso com o externo, é um compromisso, é uma iniciação interna. Eu acho que é isso, eu me reiniciei internamente, eu acho que é isso. Perfeito, melhor definição. E acho que dentro aí da tua resposta você já encaixou, mas para deixar mais claro, né, que dica que você daria para novos magos, né, como eu, por exemplo, né, que estou começando aí minha jornada para bruxas, qual dica você daria aí sobre esse caminho da magia? Eu acho que a grande dica é isso, eu acho que é você não se aprisionar, não estreitar a sua visão tanto física quanto intuitiva, espiritual, porque às vezes a gente fica bitolado, né? Bitolado em uma coisa só e eu acho que a gente acaba usando o conhecimento, né, de uma forma errônea. Então eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas falam assim, eu quero tal coisa. Eu tenho que fazer que ritual que eu tenho que fazer? Por exemplo, né? Sim, das perguntas mais ouvidas na casa. Exato, entendeu? Aí você fala assim, aí você até explica pra pessoa. Eu, muitas vezes, não ensino mais rituais, assim, né? Porque é isso, uma coisa, você se responsabiliza pelo que você faz, né? Exato. Você não pode se responsabilizar pelo que o outro faz. E nem sempre o que você diz é o que o outro ouve, né? Aí você ensina lá o ritual e você fala, olha, vamos supor, precisa ter uma vela de cor X, né? Aí, exceto a vela branca, que é uma vela que é coringa, né? Aí você fala assim, olha, eu quero fazer um ritual de amor, por exemplo, entendeu? Então você vai lá, pega uma vela, vamos supor, porque a pessoa pediu, você vai lá e pega uma vela rosa e uma vela vermelha, um exemplo. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho. E aí eu só tenho vela preta. Aí a pessoa vai lá, mas aí eu precisava fazer na lua cheia, né? Ixi, aí fica em casa da lua cheia hoje. A loja tá fechada, só tenho vela preta em casa. Aí ao invés da pessoa, né? Olha, então eu vou fazer na próxima lua cheia, né? Não, vou fazer com a vela preta mesmo. Boa. Entendeu? Né? Então assim, eu acho que... e uma outra coisa, né? E terceirizar. Porque eu acho que nós todos, né? A gente precisa tomar esse cuidado, assim, no mundo, no universo, né? Porque assim, então aí é culpa de Deus, é culpa da Deus, é culpa da Harumi que ensinou o ritual, entendeu? Né? É culpa de alguém.
Mas não é culpa da minha escolha. Então, assim, eu acho que a grande dica, seja responsável e não terceirize essa responsabilidade. Eu acho que para ser um bom mago, uma boa bruxa, ou seja lá o que for, né, na sua vida. Um bom ser humano, né? É um bom ser humano, acho que é isso. Eu acho que se responsabilize pelo que você escolhe. Até já comeu uma outra pergunta que eu tinha pra você. Mas tá ótimo, tá tudo bem, tá tudo certo, Tá né? tudo certo. Então, mudando um pouquinho de assunto, né? Nesse final de semana que a gente teve aí o primeiro final de semana do Festival de Música, você tava lá com tanto uma apresentação, você não lembra? Tava lá. Você tava lá com uma apresentação de taiko e de dança circular. Eu queria que você contasse pra gente, né, pro pessoal ali, eu tava lá, eu vi, mas pro pessoal que não tava lá, né, explicar o que é, um pouco do que é o taiko, o que é a dança circular. Então vamos lá. Como eu te falei, eu acho que eu vou tentando fazer tudo conexões com as coisas, né? Então, assim, o taiko, por exemplo, tambor, em geral, é uma coisa que sempre me puxa muito pra mim, né? Então, quando eu fiz o reiki xamânico, a iniciação do reequilíbrio xamânico, o tambor é o instrumento que mais pulsa em mim. Então, é um elemento que eu uso bastante, inclusive. E o taiko, pra quem não sabe o que taiko em japonês significa tambor, né? Qualquer tamanho de tambor. E então são aqueles tambores japoneses, então só para pessoas identificarem do que a gente está falando. E o tambor, ele é um elemento que é o som do quê? Do pulsar da terra. Seja ele xamânico, seja ele japonês, seja ele tailandês, enfim, né? Não importa. E o taiko, eu acho que pela história dele mesmo, porque ele é uma cultura milenar, né? Então as pessoas às vezes acham que é uma coisa nova e não, né? E hoje, ainda bem que nós, mulheres, podemos tocar, somos mais jovens e mulheres, porque na cultura era um instrumento que só era tocado específico para momentos específicos e só podia ser tocado para homens, e normalmente eram homens ou samurais ou guerreiros, etc. E o taiko, então, também é uma forma de eu ativar o elemento terra, né? Trabalhar com o elemento terra no meu dia a dia, e como ele também pulsa de alguma forma o elemento fogo. E é uma coisa que eu sempre fui muito apaixonada, mais ou menos desde os meus 15 anos, quando eu vi a primeira apresentação. E aí eu fui na busca, porque na época que eu me interessei, que eu vi a primeira apresentação, não existia próximo a mim um lugar que eu pudesse aprender e treinar. Anos depois surgiu, mas aí devido à minha rotina não consegui encaixar, e aí há poucos anos, aí, há cerca de 4, 5 anos, eu coloquei isso como meta, né? Então hoje o tempo do taiko pra mim é um tempo sagrado, né? Então assim, porque senão é aquela coisa, né? Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. E a dança circular, eu acho que eu comecei a ter contato com a dança circular em 2000. A dança circular também, as pessoas acham que é uma coisa nova e não é uma coisa bastante antiga também, e muito antiga, tanto que assim, historicamente, só pra gente entender aqui resumidamente, hoje, como é ensinada a dança circular e tal, vem de um estudioso chamado Bernard Wolff, e ele que viajou o mundo e foi visitando aldeias, povos de todos os lugares do mundo, porque ele também já era da área da dança, e aí ele foi estudar, né, qual que era o movimento das danças, por que havia aquelas danças, porque se a gente for ver, a gente, desde muito tempo, milenarmente, os povos antigos dançavam qualquer povo, pagão, religiosos, indígenas, né? Dançam com um propósito, assim, vai pescar?
tô indo pescar, vou dançar pra ir pra pescar. Voltei da pesca, danço pra celebrar a pesca. Se a pesca foi boa, eu danço. Se a pesca foi ruim, eu danço. Não é isso? Exato. É pra chover, vamos dançar. É pra abrir o sol, vamos dançar. Então assim, e aí o Olsen ele viajou o mundo e foi entendendo dentro do estudo da dança, do estudo milenar dos povos, né? Que cada movimento está na nossa memória, na nossa ancestralidade, né? Por mais que a gente tenha nascido muito depois, isso está, isso ressoa, reverbera, né? Seja em qual tempo e espaço que estejamos. E a dança em si, por exemplo, na magia, é elemento fogo, né? É o espírito, é deixar o espírito vivo. E na dança circular, como cada movimento tem uma simbologia, tem um significado, não é só lá e mexer o corpo, né? Quando eu faço um movimento, tem um porquê. Então, cada movimento, ele pode ter vários significados. Então, a dança circular, além de ela acontecer assim, vamos acolher todos, é uma dança universalista, não tem certo, não tem errado, vamos pulsar a teia, vamos pulsar o grupo, a sociedade, seja o que for. E que todos sejam bem-vindos, que todos caminhemos juntos, que todos dancem juntos. E junto a isso, a gente celebra por isso. Então, sagradamente, portanto que chama dança, né, circular sagrada. Porque cada movimento tem um significado. Então, toda vez que a gente abre uma roda, quem é focalizador de dança como eu, normalmente a gente explica, não ensina só o passo, mas significa a intenção daquele movimento, o que é dentro daquela música, daquela dança. Porque aí você dança diferente também. Você dança entendendo o que você está dançando, entendeu? Porque aí você entende que não é só uma dança, e sim uma canalização de energia. Exatamente. Né? Então, se é de agradecimento, se é de alegria, se é de introspecção, enfim, cada dança tem um significado. Perfeito. Ô, Couto, Oi. teve uma pergunta no chat da Berta Espinosa que ela não acompanhou o Taiko. Ela queria saber onde tem, se ela pode assistir ou se alguém pode participar. Todos podem. Pode fazer que não. Todos podem participar, né? Assim, tipo, quem quiser conhecer o Taiko daqui de Santo André, então eu faço parte do grupo chamado Rakusai, fica na Associação de Cultura Japonesa, aqui em Santo André, e fica na Rua Santo André, então é um endereço super fácil, 661, no centro de Santo André. Fica ali perto da igreja Cor-de-Rosa, Fica da Mapinha quase de Santo André. Exatamente, então é bem fácil gravar a informação. É Santo André, Santo André. Então, pode ir lá assistir um treino, participar de um treino. E aí, não só... Beth, não é o nome dela? Berta. Aberta, é a Roberta. Não, Roberta. Roberta e qualquer pessoa que esteja aí acompanhando a gente, super convidado a ir lá acompanhar um treino, participar de um treino. E se gostar, ficar. Gostar, tenho certeza que vai. Tenho certeza. Ah, mas eu não tenho coordenação motora. Gente, eu só que menos tenho coordenação motora no grupo, entendeu? Então vai lá, porque o negócio, eu acho que é sentir a energia, né? Hoje eu me mantenho no taekwondo, não é porque eu toco perfeitamente, não. Eu tô falando sério, eu só acho que é mais descoordenado do grupo. Eu toco por causa da energia que o instrumento me traz e a simbologia pessoal que traz pra mim. Então vale muito a pena. E quem é estressado, vai, porque descarrega tudo. Despancar o E quem também é introspectivo, vai, porque aí também libera. Entendeu? Então serve pra tudo. Serve pra todos os lados. Todos os lados. Então, falando... Só deixa eu falar mais uma coisa, fazer uma propaganda aqui, né? Mais um, vai. Dia 6 de agosto, agora, o grupo Rakusai vai estar lá em Campos do Jordão, tocando no festival também lá da Associação Japonesa de lá. E é isso, então quem quiser também pode ir assistir a gente lá. E lá em Santo André, qual os horários? Estou perguntando. Olha, o treino para iniciantes acho que é de sexta-feira, 18 horas, acho que é. Se não é 18 horas, é 18h30. Se você for lá na sexta-feira, esse horário pode entrar. Vai
aí as informações de valor, essas coisas, conversa lá com o sensei. Então assim, todo mundo convidado. De sexta-feira vai lá, 18, 18h30, eu acho que é 18. E é que eu sempre chego um pouco atrasada nesse treino, tá, gente? Por causa do meu trabalho. Mas é só ir lá de sexta, esse horário, e pode entrar e participar do treino. Ele sempre vai me matar. Super convidado, Agora espero vocês lá. Agora você já armou com a sua cabeça. Dá pra cortar essa parte não, mas tá ao vivo. Não, agora já foi. Agora já... Roberta, olha aí a cara assim. E aproveitando, já que ela fez a propaganda do Taiko, vamos fazer a propaganda da aula É que ela vai dar, treino, né? né? Sábado, dia 26 de agosto, Harumi vai estar aqui com dança circular. Né? Já que falamos do Taiko e da dança. Lógico. Você fez propaganda do ó, Taiko. Aí a Casa de Bruxa também ficando aqui, ó, em Santo André, né? Pode Todas as Figueiras. 21:46. Vem No dia aqui. 26 tem aí. Que horas mesmo? Da 1 às 5. Dança circular. Vem aí participar também, então. Camina Harumi. E voltando um pouco então, né, falamos bastante do tambor como um instrumento tanto do reiki como do taiko, como, né, de várias formas, mas existem diversos outros instrumentos mágicos, né, que a gente chama, né, tem a varinha, o caldeirão, O tambor. o tambor. Então assim, qual é um instrumento mágico que você acha que é importante para as bruxas e magos? Então, na verdade, acho que todo instrumento, ele é importante, né? Muitas pessoas optam pela varinha, porque a varinha ela é a extensão do nosso braço, né? Da nossa energia. Então, só pra gente entender, que quando a gente fala extensão do nosso braço, a varinha é pra ela, como se fosse a antena da energia que a gente está emanando, né? E aí eu vou dar uma dica, já que você pediu dica, né? Então eu vou dar outra dica aqui. Que eu acho que o instrumento bacana, né? Porque ele é portátil. Agora vai ficar, todo mundo vai saber que é, né? Mas até então nem todo mundo ia saber que era. Mas dá pra levar pra qualquer lugar. E tem como estar os 4 elementos nesse instrumento. E ele serve pra várias coisas, né? Então, é muito bacana por causa disso. É o instrumento que eu mais uso e que pra mim eu acabo gostando mais porque praticamente estou todo dia com ele. Que é o cordão mágico, ou no meu caso, que aí eu disfarço um pouco mais, né? Mas agora já não é mais disfarce, né? Que é um japamala, né? Só que o meu japamala, qual que é a diferença? Porque eu consagro ele dentro dos princípios da bruxaria, né? Então, é como se fosse um cordão mágico. A diferença do cordão mágico de japamala, que a quantidade de contas é diferente. Você quer saber a quantidade de contas que contém no cordão mágico? Vai fazer o curso de bruxaria, eu não vou contar, né? Quer saber? Puxado. Pois é, então tá vendo? Quer saber quantas contas tem no japamala? Aí pode colocar no Google que você vai achar, né? É que o japamala tem uma ala que é normalmente de pulso, às vezes você me vende só com ele. Então é isso, às vezes eu tô com o japamala, e aí um outro, que aí é esse menor, é o mala, né? Que é no pulso. Mas todos eles eu consagro. E por que eu falo que serve para várias coisas? Então vou dar 2 exemplos aqui. Ele serve para minha proteção, mas ao mesmo tempo, vamos supor, o Couto pediu aqui pra eu dar uma bênção pra ele, um reiki, ele não tá bem, eu vou lá, eu também posso usar como um instrumento mágico pra te abençoar, entendeu? Né? E normalmente eu tenho um japamala pra cada coisa, mas enfim. Então, por isso que eu falo que é uma coisa que dá pra... um instrumento que dá pra você carregar pra onde for, e não necessariamente as pessoas vão saber que é um instrumento. Aí, quer saber como é que contém os 4 elementos aqui no cordão? Também eu falei com de bruxaria. Tá ótimo. E como você, aí voltando um pouco até no que você falou lá no início, né? Você já fez curso até não aguentar mais, né? Você já fez Não, um eu pouco aguentei, de tudo. não. Você aguenta mais uns ainda, Eu né? aguento um, bem. Mas, assim, dentro de
tudo isso que você aprendeu, me Oi, conta... já não relaxa. Já não, relaxa, isso aí. Tá em casa, casa de bruxo. E me fala um pouco, um pouco mais sobre essas técnicas. Qual que você hoje em dia usa com mais frequência, vamos dizer? Qual é a vantagem dela? Então, eu acho que tudo que eu aprendi, eu acho que... Então, como eu te falei, eu tenho praticamente 20 e poucos anos na área terapêutica, né? Eu sempre trabalhei na área de educação. Eu escolhi uma área para trabalhar que é um nicho mais específico, que é a educação social. Há poucos anos aí, um pouco antes da pandemia, na verdade, eu saí do meu último projeto de educação e logo aconteceu a pandemia, né? Então, praticamente foi isso, mas eu tenho 20 e poucos anos nessa área de educação social e 20 e poucos de terapia. Sempre caminhei com os dois juntos. E aí, então, esses 20 e poucos anos, eu praticamente aplico quase tudo ainda. Então, vamos supor, supor não, né? Mas te dar um exemplo. Na área massoterapêutica, até uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu atendia todas as técnicas de massoterapia que eu sei, né? E aí, como eu fui fazendo outras escolhas, dando um outro caminhar ali pro meu protocolo profissional, hoje eu não faço mais a massoterapia, por exemplo, de corpo inteiro, mas eu ainda uso algumas técnicas da massoterapia. Então, por exemplo, eu ainda atendo shiatsu facial, atendo reflexologia, né? Aplico reequilíbrio energético, que é outra técnica, aplico modalidade de cura, e uma delas, por exemplo, que é a mesa radiônica, né? E a radiestesia, cromoterapia, aromaterapia. Então, todos os conhecimentos que eu tenho ao longo da minha vida e da minha carreira até esse momento, de alguma forma eu ainda aplico. Então, que nem a massoterapia hoje não é na sua plenitude como já foi até poucos anos atrás, mas ela ainda faz parte do meu trabalho diário, porque tudo, assim, tanto o meu trabalho quanto tudo que eu estudei, eu gosto, entendeu? Eu sou apaixonada. Quem me conhece, acho que, sabe assim, quando que... Meu, se eu não tô gostando, já nem vou fazer, não. Nem vou fazer. Se eu perceber que no meio do caminho nem vou fazer. Vai trabalhar também a mesma coisa. Não tá legal. Porque assim, eu vou trabalhar porque tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, lógico, gente. Mas vamos ganhar dinheiro com o que a gente gosta, né? Exatamente. Então acho que é isso. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, que você me perguntou outro dia, né? Sobre a radiestesia. Então a radiestesia é uma técnica que não necessariamente está dentro da magia, né? É uma técnica usada, por exemplo, no Feng Shui e tal, tudo. Ela é uma técnica que participa de várias de várias linhas, né? Não necessariamente só da linha da magia. Então a radiestesia ela é uma técnica, né? É um estudo que também já é bastante antigo e que precisa de instrumentos, então tudo que é um estudo sobre as vibrações radiônicas. Vamos entender o que é essa vibração. Vamos entender que para ficar mais claro para as pessoas, é como se fosse uma vibração magnética. Mas como é que você, em 1 minuto, você comprova parte disso? Eu não vou conseguir comprovar tudo aqui agora. Lógico, né? Porque aí vai fazer o curso, né, gente? Não dá tempo, né? Se desse, eu ficaria aqui. Então muita gente vai lembrar disso, aquela história na física, na aula de física, que esfregava lá a reguinha, a caneta, pra colar o papelzinho, a bexiga, o bombril, que dá aquele... Isso é o quê? Porque a gente é um organismo vivo, e todo organismo vivo tem uma vibração, né? E o que não é vivo, tipo o ambiente, mas tem coisas vivas, então tem uma vibração. Então a radiestesia, ela o quê? Ela verifica qual que é a vibração que está nesse ambiente, se está sem energia, se está positiva, se está negativa, né? E aí você vai lá, faz o que a gente chama de medição do ambiente com os instrumentos respectivos. E aí tem outros instrumentos da radiestesia que é para o quê?
para colocar a energia nesse lugar, para equilibrar ele, colocar na frequência magnética, vibracional, energética correta, né? Então não é uma coisa só de uma crença, né, de um faz de conta, não, é uma coisa, um estudo mesmo, né? Tem uma ciência por trás. Até mesmo nas aulas de bruxaria, quando eu dou aula de bruxaria, eu procuro sempre mostrar ali que tem um fundamento, que assim, não é só, eu acredito em contos de fada, não é sobre isso, né? Tem um porquê mesmo, né? Tem todo um não é só uma coisa lúdica, imaginária, né? Não. Tem realmente um porquê. Como a gente fala, né? A Casa de Bruxa aí tem 26 anos de estudo nisso, né? Não é só uma coisa que foi aí jogada, não, tem estudo. Exatamente. Tem uma né? base. E toda a técnica, todo o conhecimento, ele tem uma base de fundamento atrás. Então, tipo, assim, eu vou pedir lá um negócio pro gnomo porque eu acredito no gnomo, porque eu vi o gnomo. Não é só isso, vai muito além disso, né? Por que o gnomo ele é uma simbologia e etc, etc. E aí quando você entende aquilo, aí sim, né, você entende por que aquilo funciona, entende? E aí tem a mesa radiônica, que todo mundo acredita que assim, é um instrumento da radiestesia. E não é ao mesmo tempo, né? Porque a mesa radiônica, ela chama radiônica porque ela trabalha também com a frequência vibracional, né? Então por isso que muita gente confunde com que necessariamente todo radiestesista vai trabalhar com mesa radiônica. Não é uma verdade, né? Assim como nem todo terapeuta de mesa radiônica trabalha com a radiestesia amplamente. Por quê? Vou tentar aqui facilitar a explicação disso para quem não conhece mesa radiônica. Vamos imaginar que é uma mandala que tem vários símbolos ancorados, né? Várias ferramentas ancoradas, né? A primeira mesa radiônica que surge, logicamente que surge dentro do estudo da radiestesia. Então todas as ferramentas que tem na primeira mesa radiestésica são ferramentas de reequilíbrio vibracional que pertence à radiestesia. Hoje, essa mandala tem várias linhas de ancoragem que usam esse instrumento, essa ferramenta que é a mesa, né? Canaliza ela e ancora as ferramentas que usam lá. A ferramenta o instrumento que é usado, até onde eu saiba, em todas as mesas radiônicas para ativar ela é o pêndulo. O pêndulo, sim, ele é um elemento, ele é uma ferramenta da radiestesia, né? E aí a mesa radiônica, porque mesmo sendo de várias, então assim, tem a mesa da Fraternidade Branca, tem a mesa de uma outra egrégora, tem uma mesa de uma outra linhagem, mas todas minimamente tem alguma ferramenta que é da área da radiestesia. Porque independente da ancoragem, tem ferramentas que é para ativar mesmo, precisa ter algum elemento da radiestesia. Então o pêndulo, por exemplo, é um elemento da radiestesia, mas que é usado na mesa radiônica. Mas como eu disse, não necessariamente um profissional atua. Existem paralelos, mas exatamente. são a mesma coisa. Exatamente. Mas assim, e aí o que acontece? A mesa radiônica normalmente trabalha mais um tratamento da pessoa. A radiestesia pode ser da pessoa e normalmente é de ambientes, de objetos, de outras coisas. A mesa radiônica pode atuar? Pode, só que ela foi desenvolvida para trabalhar e tratar, fazer um tratamento energético, vibracional em seres vivos, em organismos vivos. Então acho que é um pouco essa a diferença. Perfeito. E agora então, já estamos aí chegando ao fim desse bate-papo. Então eu queria fazer um bate-bola com você com algumas perguntinhas que você não recebeu. Que é para você ficar surpreso. Né? E eu posso dizer, né? NDA, né? Na NDA não tem essa opção não. São perguntinhas tranquilas.
né? Aí, se É. você quiser Já desenvolver em cima beijou, dela... já não sei se é tão tranquilo. Sim, fica tranquilo. Então, vamos lá, pra começar, você se considera uma bruxa ou uma feiticeira? Eu me considero a Haru. A Harumi, eu nem... Não, mas assim, é porque eu acho que todos nós, né? Eu sei que é um bate-bola, mas assim, só pra gente Não, entender, se quiser desenvolver, vamos... dentro daquilo lá que eu falei há pouco, que eu acho que a gente tem que trabalhar com a nossa essência, eu acho que quando a gente faz o despertar da nossa essência, a gente pode ser bruxo, a gente pode ser feiticeiro, a gente pode ser o que a gente quiser. Então, assim, eu tenho Ótimo. a minha parte que é bruxa, a minha parte que é feiticeira, a minha parte que é fada, a minha parte que é a minha parte que é massoterapeuta, meu. Perfeito. Eu tenho... Olha minha semana, tem espaço pra tem muita coisa, gente. Tem espaço pra muita personalidade. Tem, entendeu? Vamos lá, lua ou sol? Boa. É como você falou direct, né? Lua... Mas uma coisa assim, apesar, olha que engraçado, né? No meu mapa astrológico, o elemento mais alto que eu tenho é fogo. Só do meu ascendente, da minha lua. Mas tem muitas coisas que é do meu signo solar, que é peixe. E eu sou uma pessoa que, pra mim, quem me conhece sabe, assim, eu vou dormir, entendeu? Lá pelas 4 da manhã. Quando as pessoas estão pensando em acordar, eu estou pensando em ir dormir. Às vezes eu vou dormir às 6, entendeu? E acordo às 8 da manhã, tá tudo certo. Mas eu sou uma pessoa muito noturna, eu produzo muito à noite, quando eu tenho que desenvolver qualquer coisa do meu trabalho pra... Então assim, por exemplo, né? Hoje eu vou fazer uma atividade aqui de dança circular, né? Então eu tava escolhendo que música quais as danças que eu ia colocar no círculo hoje, de mascada. É hora que eu funciono, que a minha criatividade tá pulsando, entendeu? Gosto do sol, né? Mas assim, sou bem lunar. Perfeito. Magia ou terapias? Nossa! Essa foi Magia terapêutica! Terapia, magia. É como você falou na entrevista, Magia tudo se conecta. Não, mas é magia terapêutica mesmo. Porque Sim. assim, quando eu tô lá trabalhando na minha área terapêutica, eu acho que eu tenho que trabalhar um pouco com a magia pra me conectar ali, né? Tentar me conectar ao máximo. Mas no que a gente trabalha, eu trabalho com pessoas, com coisas vivas, né? Pessoas que sentem, pessoas que têm as suas questões. E eu acho que dentro da magia um dos princípios é esse, né? A gente olhar o tudo no todo, num todo. Então eu acho que a magia, ela sempre está presente no meu trabalho. Seja na área terapêutica, seja na área educacional. Eu acho que está presente de verdade em todo momento, assim, no meu olhar para as pessoas, na minha escutatória. Pelo menos é uma coisa que eu tento exercitar bastante. Não sou perfeita, não sou. Mas assim, eu tenho muita tranquilidade de rever as coisas que eu fiz. Gente, eu tenho meus pipocos, tenho tipo assim, minhas irritações, mas pra quem me conhece é bem difícil me ver irritadiça, né? Eu te conheço há um tempinho, Então, eu sei que é tipo, difícil. Então assim, e todo dia você ouvir, olha, isso não tá bacana. Então, às vezes tá num dia ruim, você vai ouvir aquilo, vai bater ruim. Mas eu acho que é legal, tipo, não leva pro coração. Leva pro coração de uma outra forma, leva pra transmutar, transformar e ver. Tipo, essa é a grande magia, né? Tipo, o que você pode fazer com tudo que você é, Exato. com aquilo Perfeito. de melhor. Ó, chegou uma pergunta aqui que eu achei interessante pra te passar. Ó. O Bruno Artesão falou que te ama. Ah, beijo, Bruno! E ele pediu pra perguntar, né, como que a gente pode fazer pra encontrar a nossa essência. Se tem alguma dica aí de que caminho seguir ali pra encontrar a essência. Bruno, eu vou te falar assim, nossa, você me ama mesmo, né, amor? Mas eu te amo, eu tenho que dizer, beijo. Eu acho que cada um tem um mecanismo diferente, né? Por exemplo, através do artesanato dele, talvez é onde ele encontre a grande magia dele, né? A magia do quê? Da criatividade, de colocar ali todo o amor, todo o afeto que ele tem.
Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de demonstrar, né? E aí, nossa, a pessoa não gosta de ninguém. E às vezes, por exemplo, o Bruno, às vezes ele transmite, né? Eu conheço o Bruno, então eu tô dizendo assim, transmite, gente, é uma pessoa fofíssima e que a energia que ele tem é tão grandiosa, tipo assim, e aí ele transmite tudo na arte dele. E muitas das vezes ele não enxerga isso quando conhece ele, entendeu? Então, tipo, mas se você olhar a arte dele, você sente tudo que ele é. Então essa é a grande magia do Bruno. Então, cada um vai ter um mecanismo pra encontrar a sua essência. Perfeito. Então, vamos fechar. Eu acho que a dica pra amarrar isso é o quê, né? Seja verdadeiro, né? Contigo mesmo, assim. Gente, não assim, né? Vou fazer porque todo mundo acha isso legal, ou porque todo mundo acha o Couto legal. Não sei, né, gente? Mas todo mundo acha o Couto legal e ele faz assim. Eu vou fazer igual o Couto. E não necessariamente não é o caminho. é uma verdade, não é a sua verdade, né? Então, assim, em muitos momentos, na vez assim, tem a minha verdade, a verdade do outro e a verdade. Tem coisas na vida que a gente tem que trabalhar com a verdade, que essa verdade que ela é um fato, né? É um fato, pra todos vai ser aquela verdade. Mas pra questão de trabalhar a sua essência, eu acho que a gente tem que, de verdade, trabalhar com o que é verdade pra nós. E mais, eu acho que todos nós, e em cada tempo que passa, infelizmente, tá cada vez mais complexo. Então, assim, cada vez mais, gente, assim, olhem para as pessoas, cuidem das pessoas, cuidem do ambiente, da natureza, se conectem de verdade, entendeu? Né? Gente, eu não tenho, que nem as pessoas, eu não tenho WhatsApp, as pessoas acham isso um absurdo, entendeu? E eu sei por que eu não tenho. Mas assim, por quê? Porque eu gosto de me conectar com o que é vivo, com... Essa é a minha verdade, eu não tô criticando quem usa, né? Mas assim, quem me conhece de perto sabe assim que não é a aversão à tecnologia, mas assim, eu uso a tecnologia pontualmente. Certo. Então, que hoje eu tenho que usar a tecnologia para estar aqui conversando, passando aí, conversando com vocês. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas tem momentos, assim, que eu não preciso necessariamente desse mecanismo, né? Então se o Couto não me der parabéns lá pela, sei lá, Facebook, sei lá, o Instagram, o WhatsApp, ele não gosta de mim. Pode ser uma verdade. Mas, jamais, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, pisciana. Quem me conhece, eu sou péssima em guardar datas de aniversário. Isso não quer dizer que eu não gosto da pessoa. Entendeu? Não lembra, gente? Não lembro. Aliás, eu acho que eu lembro das pessoas mais todos os dias do que talvez só no dia do aniversário dela, entendeu? E eu acho que essa é que é a minha verdade. Essa é a sua essência. Essa é a minha essência, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que, assim, tô muito desligada por algumas coisas, mas, assim, se a pessoa me ligar, ou se a pessoa me pedir, se a pessoa, Harumi, tal coisa, tamo junto, vamos lá, né? Ó, o festival que houve agora esse final de semana, né? Teve uma questão organizacional e, tipo assim, tem uma parte que me cabia. E aí, assim, é uma logística e tá tudo certo, gente. Vamos colaborar e é isso. Então, todos os dias, eu acho que o grande pulo assim, pra você se conectar na sua essência é encontrar a sua verdade. E aí, o que acontece? Lógico que é super bacana haver a troca de conhecimento, assistir as coisas, ouvir comentários, mas use um filtro. Eu acho que é um filtro. E qual que é o filtro? O filtro da sua verdade. Isso me serve, isso não me serve. Isso é agregador para minha vida, isso não é. Cada um vai ter um filtro diferente. Por exemplo, tem gente que gosta de um estilo de música e o outro não gosta. Aquele estilo de música pra cá pra uau! E pra mim é. Né? E tá tudo certo. Acho que não tem como finalizar melhor essa entrevista do que com essa aula sobre essência, tudo bem, tá tudo certo também.
Então... Explica tudo bem, tudo certo, agora. Ah, não, tudo bem, tudo certo. Venha fazer o curso, a gente conta. Mas é isso, gente. Né, a Harumi aqui disponibilizou para conversar um pouco com vocês, mostrar, né, que conhecimento é uma das ferramentas, né, um dos instrumentos mais importantes que a gente tem. Então, Casa de Bruxa, obviamente a gente está fazendo esses bate-papos para mostrar para todos que esse é o nosso foco, é levar conhecimento às pessoas, né? Mostrar para as pessoas que bruxaria não é aquilo que a gente vê no filme da Disney, da bruxa amada, a bruxa, né? Pensamento antigo, né? Aquele pensamento da época da caça às bruxas, não é isso. Bruxaria natural é desenvolvimento das pessoas, é o desenvolver da nossa mente. Manda, você nem gosta de falar, então manda ver, rápido. Eu sou tímida, gente. Quase nada. Eu sou tímida, Se é você verdade. Deus do céu. Mas todo pisciano é tímido, eu sou tímida, gente. Mas assim, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente tem que entender que a bruxaria, ela é realmente uma filosofia de vida, né? Ela não é um conto de fadas, entendeu? Então, e não existe de verdade, gente, uma fórmula mágica. Magia é diferente do que mágica, né? Magia, a gente tem que entender que é força, é energia, é vibração, né? É tudo que é vivo. A mágica, às vezes, é uma ilusão, né? Não existe truque mágico, às vezes é uma ilusão. Então, não confunda mágica com magia, né? A magia, ela pode ser uma filosofia de vida. Agora, se você está procurando uma fórmula mágica, igual os exemplos que o conto colocou, ali é alguém que colocou a sua criatividade, talvez um pouco do que acredita e tá tudo certo, mas a gente não pode ficar preso, tipo assim, olha, vai sair um raio, vai sair um negócio apontando a minha varinha. Não, mas vai sair uma energia, mas vai ter uma energia que você não vai vê-la, talvez, ali. Invisível, né? Mas é uma energia que ela vibra, que a história da canetinha lá, que você não vê também, mas tá acontecendo a reação, né? Então, é isso, acho que se você quiser levar como filosofia de vida, você tem que levar a sério, né? Agora, se não for pra levar a sério, aí não tem como, aí a gente vai acreditar em qualquer coisa. Então, gratidão, Harumi, por todas as palavras, gratidão a todos pela participação, e como agradecimento também, Posso deixar um meu presentinho aqui pra você, pode, claro, você Meu não tem contato. contato porque você não tem WhatsApp, Não tenho Facebook, nada, você não tem verdade, gente, não tem. Tá bom. Mas assim, eu trabalho hoje, né, não só ministrando aula, essas questões, mas eu trabalho com um processo terapêutico que eu nomeei de terapia sinergética. E por que eu nomeei como terapia sinergética? Porque sinergia é o quê? É a conexão de todas as coisas. Então o Couto vai lá, eu vou entender o que o Couto precisa e vou aplicar as técnicas que eu tenho conhecimento que agrega. Então assim, vai lá na Harumi que ela vai fazer isso com você. Não, cada é personalizado, cada processo é um processo, cada história é uma história, né? Não tem como ter. Então, gente, eu demoro pra responder, mas eu juro que eu respondo. Isso é uma verdade. Quem me conhece atesta. Então, assim, eu demoro, mas eu respondo, tá? Então, assim, no Face é Harumi Zen, é a Harumi com Harumi, Zen de Zen, terapias energéticas. Aí tem um Instagram que existe, que chama Harumi Zen, é que não foi eu que abri esse Instagram, mas beijo pra quem abriu aí que sabe que é, minha amiga, então ela que meio que alimenta, né? E meu contato é 96315-5201. Eu recebo SMS, recebo Telegram, recebo Messenger do Face, também respondo. E e-mail, quem quiser mandar também respondo, harumizen tudo junto, @gmail.com. Tá vendo? Não precisa de WhatsApp, tem várias alternativas aqui. Gente,
Gratidão a casa, gratidão Couto, gratidão Di, né? Gratidão a todo mundo que ficou aí acompanhando, gratidão a todos que se ouvirem depois, eu já deixo aí minha gratidão, que em algum momento, né, feliz encontro feliz partida, e que seja um feliz reencontro, e que eu encontre vocês em algum tempo e espaço novamente, né, seja fisicamente ou não, mas enfim, e beijo, good vibes, namastê. Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.